Nogueira, como todos me conhecem. Estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas. No início desse mês, nós tivemos aqui no município de Linhares algumas exonerações de servidores públicos efetivos ou que passaram em concurso público e foram exonerados devido à reprovação em estágio probatório. Trazer uns esclarecimentos breves para não me delongar muito e quem tiver suas dúvidas, a gente vai comentando abaixo e vamos esclarecendo algumas coisas. Existe uma lei própria, que é a Lei do Estágio Probatório número 8.112 de 1990. Ela estabelece ali regras e diretrizes para que os órgãos públicos possam executar esse estágio probatório de forma a garantir ao servidor uma ampla defesa, instituto esse de ampla defesa que iremos conversar sobre ele também num próximo vídeo. Mas agora nós vamos falar especificamente da Lei de Estágio Probatório. A Lei de Estágio Probatório, que é número 8.102 de 1990, no seu parágrafo primeiro, diz o seguinte, que 4 meses antes do fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade e apuração dos fatores enumerados nos incisos de 1 a 5 do caput desse artigo. Ou seja, o que essa lei quer dizer? Ela quer dizer que antes de se encerrar o período de estágio probatório, que a Constituição Federal, depois da emenda número 19, trouxe que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Mediante, aí o inciso 3º diz o seguinte: esses servidores mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Ou seja, não é simplesmente deixar passar um certo tempo e depois simplesmente exonerar o servidor. Existe também um fator que pode exonerar o servidor mesmo depois desse período de estágio probatório, que é o processo disciplinar. O artigo 152, que fala do processo disciplinar, diz o seguinte: o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato, que constituir a comissão admitida para prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Ou seja, o processo disciplinar ele não pode se estender ao longo da carreira e da vida do servidor. Ele tem um prazo de até 60 dias. O artigo 37 também da lei diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte. Ou seja, olha só, a administração pública, ela não pelo fato dela ter a discricionariedade de legislar e de executar algumas diretrizes conforme para o bem do serviço público, como existem algumas situações e tal, ela não pode fazer simplesmente o que ela quis, ela tem que seguir uma regra. Existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a gente encerrar esse vídeo, que diz o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 3 anos fixado para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho sejam efetuadas dentro do prazo constitucional. Essa decisão quem foi o relator foi o ministro Dias Toffoli. O julgamento novo, dia 23 de fevereiro de 2016, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Encerrando, eu quero dizer o seguinte: a lei de estágio probatório dita todas as regras. O servidor precisa ser acompanhado e precisa ser informado periodicamente das suas avaliações. Ao final destas, 4 meses antes de se encerrar os 3 anos,
é feita a avaliação final e aí exonera-se ou não ao servidor. Aí sim foi garantido uma ampla defesa. Caso contrário, como aconteceu aqui na Prefeitura de Linhares, infelizmente a Prefeitura não cumpriu nenhuma regra da lei e agora quer exigir do servidor alguma coisa. Só digo o final para vocês o seguinte: só exige o cumprimento de uma legalidade quando você está quite com a lei. Então, Prefeitura de Linhares, cumpra-se a lei, depois você exige a legalidade do servidor.